crescia e o nome de Jesus que era engrandecido. Então a palavra de Deus, além dela provocar esse alvoroço, ela tem que provocar o engrandecimento do nome de Jesus. Aleluia. O nome do Senhor Jesus é que tem que ser engrandecido. E a palavra de Deus é que tem que crescer sobremaneira. Não sou eu que tenho que crescer. Não é o nome do ministério que tem que crescer. Quem tem que crescer é a palavra de Deus. Amém. E quem tem que ser engrandecido não é o pastor, mas é o nome que é sobre todos nós. O nome de Jesus de Nazaré. Esse nome que quando falarem que houve um alvoroço aqui na região noroeste, não é por causa do ministério da minha vida, mas por causa do caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é por causa, porque tem um pessoal lá na penúltima rua, lá antes penúltima. Não, é porque o caminho está lá dentro, que é Jesus Cristo, né? O nome do Senhor Jesus, Ele vai provocar explosões. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então houve esse grande alvoroço, irmãos. Imagina todos aqueles mágicos queimar na praça aqueles tanto de livros, né? 50 mil denários, é um alvoroço, não é? Aqueles exorcistas tentando expulsar os demônios daquele pessoal lá e não conseguiram apanhar os demônios, né? Tem que causar um alvoroço, tem, irmãos? E aí disseram, não é só o nome de Jesus. Paulo até aqui tudo bem, o nome dele, né? O Paulo é conhecido, mas vocês quem são e tal. Tem que causar um alvoroço. Quando a palavra de Deus é genuína, liberada genuinamente, sem adulterar, sem você adulterar a palavra de Deus, ela vai provocar algumas reações. E aqui a palavra de Deus é quem crescia, a palavra de Deus era exaltada porque ela era liberada do jeito que Deus mandava ser liberada. Então o alvoroço, meu amigo, é certo. Amém. Quando é assim. Porque como eu disse, a mensagem do Evangelho, a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é a transformação da humanidade. É a salvação. Porque o mundo está perdido, o mundo jaz no diabo, no maligno, o mundo já está morto, o mundo já está condenado. Então, para que Jesus possa resgatar o mundo, a humanidade, a palavra dele é liberada no mundo e ela vai ter que causar um rebuliço, ela vai ter que causar alguma coisa, algum alvoroço, algumas explosões dentro da pessoa. Quando a palavra vem dentro do coração do homem, as explosões começam. Nós não damos conta de segurar a palavra de Deus. Nós não damos conta de reter a palavra de Deus. Mas é possível acontecer isso. É possível nós retermos a verdade. Romanos capítulo 1 diz que a justiça de Deus ela opera no homem mau, porque ele reteve a palavra da justiça. E ele adulterou a palavra da verdade. E ele começou a introduzir coisas, cultos a coisas, a seres, né? Imagens de homens, de quadrúpedes, de répteis, de estrelas, retendo a palavra da verdade, a palavra da justiça e colocando a semelhança da criação para ser adorada, para substituir a palavra da justiça. Então a Bíblia diz que a condenação é certa para essas pessoas que retêm a verdade para colocar a mentira. E aqui o apóstolo Paulo veio com essa proposta. Então o apóstolo Paulo começa a pregar sobre os deuses feitos por mãos humanas, né? E aqui ele estava na cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso era conhecida por causa de uma entidade superior que era reverenciada, chamada Diana, a Diana dos Efésios, que ela tem vários nomes. Aqui no Brasil ela é chamada de Aparecida, né? Em outro lugar ela é chamada de Iemanjá. Ela só muda de nome,
mas como ele diz, a grande deusa Diana, que é adorada tanto na Ásia como no mundo inteiro. E eles estavam com medo dela entrar em descrédito. Por quê? Por causa da palavra da justiça, por causa da palavra da verdade que o apóstolo Paulo e os apóstolos, os demais apóstolos, vinham pregando com muita ousadia, muita intrepidez, sem medo, falando a verdade. E aqui, digamos que o líder do sindicato dos fabricantes de imagens, né? Foi lá e falou assim: meus amigos, vamos ter que nos reunir, porque tem um tal de Paulo aí que está causando um alvoroço, e ele está... Pode falar. Nesse ponto aí que o senhor falou que as palavras têm que sair poder, né? Aconteceu algo tremendo comigo domingo, um testemunho. Eu tive um desentendimento, né? Com uma pessoa muito querida. Aí eu peguei, cheguei na casa da minha mãe, tava um pé de briga. É dela, mas é minha irmã. E assim, aí eu peguei, né? Deus tocou no meu coração de eu ligar para essa pessoa, né? Que eu gosto muito, pedir perdão, né? Pela minha atitude. E naquele momento, pastor José Carlos, saiu poder na minha atitude. A minha mãe e a minha irmã, elas não sabem liberar perdão pela outra. Porque até mesmo a igreja não ensina, elas não leem muito a Bíblia, né? Então elas não têm essa prática de liberar perdão. E a minha atitude naquele momento, na prática mesmo, de pegar o telefone: mãe, me presta o telefone, eu preciso ligar para essa pessoa, eu não posso ficar mal com essa pessoa. E liguei e tal, e deu tudo bem. E a minha mãe ficou... Sabe assim, um desconforto? Porque elas precisavam liberar perdão uma pela outra. E elas não liberaram perdão, mas a minha atitude saiu poder. E o ambiente mudou lá, de paz, sabe? Uma alegria. Estava um ambiente pesado. E eu comecei a sentir uma paz naquele momento. Uma alegria, sabe? Um poder de Deus, sabe? Sobre a casa da minha mãe. Foi muito lindo. Aleluia. Glória a Deus. Na prática, né? Com certeza. A palavra gerou esse alvoroço no interior delas, né? Estava causando explosões lá dentro. Quem sabe você vai praticar, né? Querendo explodir mesmo para fazer. Então, como eu estava dizendo, esse Demétrio, né? Demétrio era como se fosse um líder sindical dos ourives. Dos que mexiam com prata, ouro, com artes, né? Fazia imagem. Não, esse Paulo aí está dizendo que os deuses que nós fazemos não são deuses, porque nós fazemos por mãos humanas. Está errado, nós vamos ter que mudar essa situação, nós vamos ter que convocar uma reunião, vamos ter que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parados, porque ele está vindo e falando essas coisas aí, querendo colocar costumes que não são nossos, nós não podemos suportar, nós não podemos ouvir esses costumes que eles querem. O apóstolo Paulo não está falando de costumes, pelo contrário, os costumes dos Efésios que estavam contrariando a verdade. Então a verdade, a palavra da justiça, vem contrariando os costumes. E aí é onde causa alvoroço, aonde causa transtorno dentro da pessoa. Parece que tem um vulcão em erupção quando a palavra de Deus é liberada. Quando você e eu estamos fazendo algo que a palavra de Deus não permite que façamos, que ela não concorda com essa prática, então vem a palavra da justiça e bate em cima, pum, igual um martelo quebrando a penha, a rocha. Então vai haver um alvoroço, vai haver um desconforto dentro de nós, vai haver algo, como diz a palavra, como se tivesse comichões dentro dos ouvidos lá. Não suporto ouvir essa palavra, não suporto isso, porque é exatamente a proposta do Evangelho, irmão. Trazer mudança, trazer arrependimento. E é isso que nós devemos preservar na igreja. Amém, irmãos? Você que é um grande pregador da palavra de Deus, amém? Amém. Quando você estiver pregando a palavra de Deus, não adultere a palavra de Deus. Não diminua e nem acrescente. Por quê? Porque Jesus diz: ai daquele que tirar uma vírgula, ou acrescentar, ou tirar um tio, as maldições vão cair sobre essa pessoa. Todas as maldições descritas neste livro
vão vir sobre a pessoa que adultera. Então o apóstolo Paulo, com a palavra da verdade, ele causou esse alvoroço naquelas pessoas que faziam deuses com as suas próprias mãos e se davam muito bem financeiramente, vendiam por muito dinheiro, irmão. Estava caindo em descrédito. O apóstolo Paulo pregava que aqueles deuses não serviam para nada, não faziam nem bem nem mal. Não, isso aí não serve não. Estou falando de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que você conversa com Ele, um Deus que te acalma, um Deus que pode mudar a sua situação se Ele quiser, um Deus que te escuta, um Deus pessoal, íntimo. Você tem um encontro com Ele. Esses aí não, vocês fizeram, isso aí não vale de nada. Então eles se preocuparam muito, irmãos. Muito se preocuparam. Porque era uma grande fonte de lucro para eles. Irmãos, a igreja evangélica hoje está fabricando muitos deuses com as próprias mãos e vendendo. E se a palavra de Deus entrar naquele lugar, um alvoroço vai acontecer. A gente fala tanto da igreja católica, né? A igreja católica que faz deuses, que faz imagens e não sei o que mais. Mas a igreja evangélica não está muito longe dela, não está muito diferente da igreja católica. Fazendo coisinhas, patuás, essa semana eu vi, estava assistindo um programa de televisão, agora é a lâmpada ungida. Porque aonde você colocar essa lâmpada, a luz de Deus vai entrar. Porque está escrito, aonde a luz entra, as trevas têm que ir embora. Colocando coisas. Vai que falha essa lâmpada lá, Deus não vai entrar não, então. Pode queimar a lâmpada, não pode? Pode. Ou pode cair e se quebrar. E agora? Sentar na tapete. Então, irmão, se você dá uma lâmpada dessa para uma pessoa que não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus, que é o que acontece, né? Normalmente quem vai atrás dessas coisas é quem não conhece as Escrituras, irmão. Cá entre nós, não é? Quem não conhece, quem conhece, não sabe que não precisa dessas coisas. Então não confia em amuleto, confia no Senhor dos Exércitos. Então essas pessoas que são atraídas por essas coisas, elas acreditam verdadeiramente que ali é a luz do Senhor. Imagina que no caminho de casa ela deixa cair a frustração dessa pessoa que não vai ser. Meu Deus do céu, eu quebrei a luz do Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu conheço uma pessoa 7 anos de azar. Eu conheço uma pessoa que a netinha dela derramou um negócio desse aí, que ela se desesperou e chorou. Olha aí. E falou assim, meu Deus, agora eu não vou ser mais abençoada. Ela quebrou, tá vendo? E a bênção acabou, e chorou mesmo, assim, né? Então, o que é isso, irmão? Grande fonte de lucro, não é? É fonte de lucro, isso é fácil, mas todo dia tem uma coisa nova. Na semana passada eu falei da vassoura que eu vi. Falei? Mas você lembra que eu falei da vassoura? Eu não vi você falando, não, eu cheguei no negócio de vassoura. o líder religioso, né, botou um monte dessa altura, como daqui ali, assim, ó, só de vassoura, e se deitou em cima da vassoura. Assim. Se ele não se deitar em cima, a unção não passa para a vassoura, né? Então ele deita em cima da vassoura, ora. Agora os irmãos têm que ir lá, pegar a vassoura e aonde ele vai varrer os espíritos malignos. É claro, se não tiver dinheiro, não leva a vassoura, porque uma vassoura não é barato, né, irmão? Uma vassoura é caro. Mesmo que eles tenham, eles não dão, eles não fazem só por dar. Então, irmão, o que infelizmente a igreja está fazendo? Ela está indo contrário à palavra de Deus. Se o apóstolo Paulo estava pregando contra essas coisas, 2000 anos depois, a igreja está resgatando, pegando essas coisas do mundo, trazendo para dentro da igreja. Uma vez que a gente tinha que levar uma taça, você lembra? Tinha que levar uma taça lá para ir lá na frente lá. Aí eu tava esperando lá e eu coloquei minha taça assim, na cadeira que eu tava. Aí o irmão veio de lá e passou por mim e acertou o pé na taça, a taça quebrou, né? Aí eu fiquei magoada, agora como é que eu vou ficar sem taça? Aí fui lá na frente com a taça quebrada, ninguém nem olhou pra minha taça, tá? Nem tava aí, né? Bobeira, só bobeira da gente. A gente acaba se apegando a essas coisas, né? Aos amuletos, a gente se apega. E o que eles estão incentivando
incentivando as pessoas a se apegarem a coisas. E é idolatria, né, pastor? E no final de tudo é idolatria. Não só santo. Não, qualquer coisa que você coloca, irmão, idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Para que eu preciso de uma lâmpada se eu tenho a lâmpada, que é o Espírito Santo? Se na realidade, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz, e luz para o meu caminho. E o Espírito Santo é quem me ilumina. Eu não preciso disso. Então eu estou substituindo, eu falo assim, não, Deus, não precisa, tem aqui, ó. Não, tá ali, ó, não toca naquilo. Aí o menino se jogar uma bola lá e quebrar. Então, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos pregaram contra essas coisas. E aí, esses caras se juntaram e vamos ver o que deu, né? 28. E ouvindo, encheram-se de ira, clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Não, uma cidade inteira, um alvoroço, as pessoas eram um só pensamento: vamos pegar esse Paulo e aqueles que estão com ele, vamos detonar eles. E o Paulo estava nem aí, estava nem preocupado, para ele morrer na luta, ele mesmo disse, né? Vou lá me apresentar, vamos lá conversar com esse povo aí. Só que os discípulos amados falaram: não vai não, você é muito útil para nós, né? Se você for, eles vão te matar. Né? Eles foi quem resguardaram Paulo, esconderam Paulo, né? Porque ainda não era chegada a hora de Paulo. Mas eles pegaram dois ainda. Falou aqui o nome deles. Gaio e Aristarco. Gaio e Aristarco, que era viajante. Pegaram ele e saiu arrastando. Vamos até lá no teatro lá, né? E vamos ver o que vai dar. Verso 30, não, 31. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que ele se não apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Povo é povo, né, irmão? Vai comer. É igual aqueles meses atrás que teve o ano passado, né, aquelas manifestações por todo o Brasil. Isso correu o mundo todo na internet, os repórteres entrevistando um menino de uns 13, 14 anos. Ele falou assim: por que você está indo para essas manifestações? Não, estou indo para fazer o que é certo, né, para manifestar na rua. Ele falou: e o que é certo? Não, o certo é quebrar ônibus, atacar fogo. É isso que é o certo, né? Então, depende do ponto de vista. E está lá, e se perguntasse para outro, por que você perguntou para muitos, né? Por que você está aqui, estou protestando, por que você está reivindicando? Sei lá, qualquer coisa. Vai atrás, né? Vai atrás da bagunça. Né? E aqui tinha uns que estavam lá e nem sabiam qual o motivo, mas vamos lá. Está no meio do povo, está todo mundo indo, eu vou também. É por isso que lá os pastores é o caminho da perdição, né? Então vamos ver. 33. Então tiraram Alexandre e Patrício da Silva. Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Que coisa, hein? Então o Alexandre, que estava lá, que era judeu, né? Quis apaziguar, não, vamos, para, vocês estão alvoroçados aí, o que está acontecendo? Quis amenizar a situação. Aí quando eles reconheceram que era judeu, aí foi que piorou a situação, né? Aí foi que botou fogo mesmo no paviozinho que já estava incendiado, né? E aí, o que aconteceu aqui? Quase 2 horas eles gritando, grande é Diana dos Efésios. Eu me lembrei de uma vez que eu fui num aniversário, não sei se vocês não se vocês perceberam também. Há uns 3 anos atrás,
Eu estava na drogaria ali, trabalhando. E lá me deram a oportunidade, né, para mim falar e tal, ler a Bíblia, pregar. E eu preguei. E aí quando eu terminei, aí fizemos oração e tal, aquela coisa toda. Aí os 5 jovens que estavam lá no fundão começaram a gritar: Viva Maria! Viva Maria! Eu me lembrei disso, não sei se vocês lembram. Para lembrar, né? Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Eu não estou afrontando ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu só preguei a palavra, né? De repente eu recebi aquela afronta, nós recebemos aquela afronta, né? Aliás, quem recebeu foi Deus, né? O Espírito Santo, porque nós estávamos falando de Jesus Cristo, de Jesus, né? E aí, quando terminou toda a oração, eles começaram a gritar. Uma vez o menino foi, ele estava pegando um restaurante de R$1, ele foi falar para ele, falou assim: olha, é o seguinte, tudo com Jesus, nada sem Maria. Como assim? Se Maria não estiver no meio, para mim não adianta o Jesus. Se Jesus foi quem fez Maria, como que era isso? Que ninguém chamava Maria para dizer. Então vamos lá, verso 35. Agora, lembrando aqui mais uma vez, eu estava vendo uma pregação da Valnice Milhões esses dias, e ela disse que ela foi lá nessa cidade. A Valnice Milhões, você não conhece, né? A apóstola Valnice, uma mulher de Deus, cheia de unção, de autoridade. Ela, ano que vem, ela vai completar só 50 anos de ministério. É uma tocantinense, viu, Valinda? Arretada, é uma mulher de Deus. E ela disse que Deus sempre manda ela nos lugares. Um dos lugares que ela foi lá em Roma. E ela vai lá e faz altos decretos que Deus manda, né? Altos atos proféticos. E ela foi nessa cidade aqui de Éfeso, há uns dias atrás aí. E ela disse que nesse mesmo lugar aqui, que era o teatro, eles foram lá. Ela e mais um grupo de cristãos brasileiros de várias partes do mundo. E se gritaram por 4 horas. Grande é o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus. Por espaço de 4 horas. Imagina, você 4 horas ficar falando: grande é o Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus. Tem que ter muita convicção do que você está fazendo, não tem? Aleluia. Verso 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Que conversa é essa? Quem disse isso? Outros acharam lá no rio, não sei das quantas, né? Esse aqui desceu de Júpiter. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigos de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Então, o escrivão falou assim: nós estamos reunidos aqui erradamente, porque não foi planejado, os líderes não estão de acordo com essa reunião. De repente vocês apareceram aqui alvoroçados, nós estamos correndo um sério risco de ser punidos por isso, de ser punido por isso aqui, porque esse ajuntamento não é legal, é igual O treinamento fica claro. É isso que eu ia falar. Eu não ia falar assim, a greve foi pessoa que eles dizem que não é legal, né? Eles dizem que não é legal. É igual quando eles querem dizer que não é legal uma greve, uma coisa aí, né? Então quer dizer, é passivo de punição, pode pegar uma multa, pode descontar do seu salário e tal. Então o povo ficou com medo e ó, cada um foi pro seu canto. Cada um foi pro seu canto. Esse pai estava numa entrevista, a greve de metrô em São Paulo foi decretada ilegal. E a justiça mandou que voltasse, e eles não voltaram. O cara estava falando assim, que aí ficou. Aí a última instância,
Se você não obedecer essa justiça, acabou, né? Não tem o que quiser fazer. A justiça manda que volta, você não volta. Vou provar que você está errado, você não volta. 42 foi despedido porque não quis voltar, não vou trabalhar no foi despedido por justa causa. O governador disse que não tem nada. O governador aqui falando assim, não ia porque a justiça decretou legal e para eles trabalhar não foi. Mas os caras que ele não tem como sair, não. Se ele fizer isso, é pior ainda para eles. Não tem profissional para colocar. Então, irmãos, é um outro argumento que ele usou aqui, que todo mundo sabe que é, entre aspas, né? Todo mundo sabe que ela é a grande. Ninguém pode contradizer isso e tal. Eu me lembrei de. Como é que é o nome do. Jerubaal, foi dado o nome de Jerubaal. O Gideão, quando foi chamado por Deus, o anjo mandou ele, vai lá e destrói a estátua de Baal, que está lá no meio da cidade. Foi lá e escondidamente pegou mais uns homens lá e detonaram. Jogaram uma bomba lá e explodiu, né? A estátua de Jerubaal. Aí os caras viram que foi o Gideão. Foi lá na casa do Gideão falar com o pai dele. Falou assim, não, nós viemos atrás dele aqui porque ele destruiu a estátua do nosso Deus e tal, que é Baal, não sei o quê. Aí o pai dele foi sábio, falou assim, se ele é Deus mesmo, igual você está falando, então que ele contenda contra Gideão, que ele vai resolver essa causa. Ele não é Deus? Então deixa ele resolver esse problema, que ele vá lá e contenda. Por isso que foi dado o nome para ele de Jerubaal, que Baal contenda contra Gideão. Quer dizer, é o que ele estava falando aqui, Ana. Ela não é Deus? Então, meu amigo, deixa ela mesmo, deixa ela resolver o problema, não é? Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Agradecer a Deus. Aleluia. A palavra de Deus tem que ser falada. E essa palavra, que é a palavra da verdade, ela vai sempre causar alguma coisa. Pode causar mal-estar em alguém, pode causar bem-estar em outro. Alguma coisa ela vai acontecer. Bom, se a palavra de Deus for liberada e não acontecer nada no lugar, pode fechar as portas, porque não está sendo a palavra de Deus. Sabe, gente, de tempos em tempos a igreja se perde. Estava lendo, voltando a ler aquele livro Heróis da Fé, né? Aí fala na época de 1700, foi a época de John Wesley, John Knox, esses caras assim, o irmão dele, né? O Edward, Jonatas Edward. Então, assim, se foi nessa época de 1700, foi a época que a igreja protestante estava na maior bagunça, igual a igreja atual, e disse que quando ele se levantava para pregar contra, você vê a vida de Paulo, disse que o Wesley subiu em cima de uma mesa para pregar na praça pública e viu uns caras quebrar a mesa com machado, descendo perto dele e só foram embora porque a pessoa que ele tinha morrido também. Aí ele não morreu e continuou pregando, então assim. Aí nas igrejas passou, não, aqui você não pode vir não, porque a última igreja que você pregou, a multidão se enfureceu, destruiu tudo, tacou fogo. Então por causa do que? Disso aí, né? O povo perde por conhecer a palavra, né? Vai se perdendo, vai vendendo essas indulgências, vai vendendo esses amuletos, vai tirando a palavra de Deus do foco, e aí quando levanta um povo que fala, isso é errado, tá doido, vai dizer que está errado, o povo até te bate. E será que cabe esse tanto de coisa na casa do pessoal? Porque tem gente que já tem 5 anos levando toda semana uma coisinha. O que eles fazem com isso? Será que cabe dentro da casa? Talvez é perecível, né? É biodegradável. Uma vez na igreja a gente tinha que levar, cada um levar 12 pedrinhas, simbolizando não sei o que lá. Mas essas pedrinhas até por dentro da casa nunca fez nada. Mas é assim mesmo, né? Dentro daquela conferência, eu fui várias vezes nas arenas, eu fiquei aqui para descargar para ficar na atendendo as pessoas que veio um pastor de Israel, trazia um saquinho, aquele saquinho de fazer geladinho cheio de terra, ele estava vendendo aquela terra santa. Mas grande fonte de lucro. Que coisa melhor.
E a água que vem do Rio Jordão. Quem não quer tomar um banhozinho da água do Rio Jordão? Hã? Ela é bem polêmica, né? É igual que tinha aí, O povo, uma igreja pegou um pouquinho, trouxe num litro, um litro de água do Rio Jordão, misturou com outras tantas águas e fez um sabão, que é o sabão do Rio Jordão. E se você tomar banho, meu amigo, acabou o seu problema. Só que tem que dar dinheiro para pegar o sabão, né? Não é de graça, né? Misericórdia, irmãos. Irmãos, vamos orar, agradecer a Deus. E depois nós vamos fazer uma outra oração aqui com o seu Vadino, Divina. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus que nós sejamos firmes na palavra da justiça, da verdade. Que a gente não venha deturpar jamais a palavra de Deus por nenhum motivo. Amém, irmão? Mas que a gente seja sempre sincero com a palavra de Deus, aonde a gente estiver. Que a gente não queira falar para agradar, mas que a gente venha falar a verdade. Como diz o Oloai, doa quem doer. Amém? Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Obrigado. Deus, Pai. Senhor, nós somos desafios na palavra do Senhor. Filhos, Deus, Coloca a verdade do Senhor em nossos corações. em nome de Jesus. Em nome verdade. Deus, a palavra do arrependimento, a palavra da salvação, que salva. Para que nós não venhamos adulterar a tua palavra. Aleluia. Amém, Senhor. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno. Aleluia. Amém. Eu lembrei de outra que eu vi ontem. Um pastor lá no Nordeste que está pregando lá que o homem pode sim se casar com várias mulheres, né? Não sei se os irmãos viram isso. E aí o repórter lá entrevistando ele e tal. Mas que negócio é esse? Não, se alguém provar na Bíblia para mim, eu falo o contrário, mas quando alguém provar. Aí diz que uma irmã lá teve um sonho, a irmã é casada, teve um sonho, que o anjo, olha só, o anjo disse para ela que ela tinha que ter um filho com o pastor. E o pastor também é casado. Aí conversou com o marido e tal, e combinaram lá, e o pastor falou: só foi a coisa mais difícil para mim, foi isso, mas se é o anjo que está falando, né, então tem que obedecer o anjo. E outra coisa, está aqui escrito na Bíblia, Deus falou para Amós, né, para Amós que ele fala: vai, pega uma prostituta, uma mulher entre as prostitutas e adultera. Aí o cara, como? Pega uma mulher entre as prostitutas e adultera. Aí o cara falou: deixa eu ler aqui, não é adultera, é adúltera. Porque você fala, adultera é uma ordem, né? Você está mandando, adultera. Mas não, pega uma mulher das prostitutas e adúltera. Então está aqui, ó, a Bíblia está falando para pegar uma mulher prostituta e adulterar com ela. Misericórdia, até a luz vai apagar. Samuel, tem uma lanterna ali.